E estamos novamente no nosso Conexão em Saúde. Hoje, com um bate-papo com Daniel Sorães, o nosso gestor municipal de saúde, um sanitarista maravilhoso, um gestor público que dispensa comentários, e o professor Ricardo Cavalcante, que também faz parte do nosso Instituto Carlos Chagas. Daniel, seja muito bem-vindo. Estar com você aqui é uma honra. Eu vou deixar você falar um pouquinho do seu currículo, que eu acho que ninguém melhor do que você para falar um pouquinho quem é você dentro dessa esfera toda do município. Desde um prazer imenso poder estar aqui com vocês, com o Ricardo Cavalcante, aqui no Carlos Chagas, né, a instituição que é um pouco da cara do Rio de Janeiro, né, um pouco da cara do Brasil. Então, é muito bom estar aqui. Falar que a gente, na Secretaria Municipal de Saúde do Rio, tem avançado muito com a cobertura de saúde da família, tem avançado bastante também com os supercentros de saúde. Eu sou Daniel Sorães, sou médico sanitarista, sou servidor da Fiocruz, deputado federal, cedido para a Secretaria Municipal de Saúde do Rio. E é uma honra poder estar servindo a cidade durante tanto tempo. Daniel, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente sabe que currículo a gente não constrói assim do nada, né? Eu folgo em dizer que eu te acompanho, acho que mais ou menos desde 2016, a sua trajetória, né? Talvez até um pouquinho antes. E como é que foi? Quais foram os seus desafios na hora de construir? Foi tudo assim? Foram desafios criados? Você buscou? Eles foram aparecendo e você foi de acordo com a demanda construindo? Como é que foi esse trem? Eu tinha um plano de carreira, de trabalho, que eu queria fazer na vida. Eu sempre via minha família trabalhando com saúde. Quase todos os profissionais da minha família são de saúde, são médicos. Então, acompanhando como eles conduziam o seu dia a dia do seu trabalho, os plantões e tudo. E sempre quis trabalhar na saúde. Começo queria fazer cirurgia geral, depois conheci o saúde da família, me apaixonei, virei médico de família e comunidade em Manguinhos, passei no concurso da Fiocruz e montei um planejamento para ser sanitarista e ajudar a organizar os sistemas de saúde. O que eu queria fazer era organizar sistemas de saúde para que os profissionais pudessem ter melhor desempenho, para que a gente pudesse ter uma população que vivesse mais. E fui montando. Meu mestrado foi em avaliação de políticas públicas, criticando o sistema de saúde da cidade do Rio de Janeiro, pela baixa cobertura de atenção básica, utilizando como marcador o planejamento familiar. Fui fazer o doutorado em organização dos sistemas, mas em epidemiologia, porque eu já era gestor no doutorado, então eu não queria que confundissem a minha atuação na saúde pública, na secretaria, com o doutorado. Então, falei, fazendo uma área bem distinta. Fui surpreendido com a pandemia. Tinha ido morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pela Fiocruz, montar uma residência de medicina de família e comunidade no Centro-Oeste, a maior do Centro-Oeste, pela Fiocruz. Voltei na pandemia, um momento terrível, foram os 2 piores anos da minha vida. Foi assim que eu fui planejando cada etapa dessa construção. Acho que é muito importante para o profissional de saúde, para a pessoa que quer construir uma formação sólida, planejar onde que ela quer estar em tanto tempo e planejar sempre o crescimento individual, né? A gente precisa planejar também o crescimento da sociedade, o crescimento das instituições, mas tem que planejar o seu crescimento individual. Então, pensar em fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, uma residência, isso é muito importante para o nosso projeto de vida de crescimento. E para os médicos, para os profissionais de saúde, isso é ainda mais importante, porque o que a gente tem para entregar para a população, na maioria das vezes, é conhecimento e habilidades que a gente vai desenvolvendo na formação, né? Isso. E você tem algum paradigma internacional no qual você se espelhou para trazer, ou tudo foi desenvolvido dentro do Rio de Janeiro e você está exportando isso nesse momento? É uma pergunta provocativa para você. Ricardo, a gente exporta muito aqui conhecimento em saúde para outras capitais, para outras cidades e também para outros países, né? A gente tem recebemos essa semana ministros da saúde de diversos países da América Latina, numa integração de atenção primária, numa aliança para atenção primária promovida pela OPAS e pelo Ministério da Saúde.
E tudo que a gente faz é baseado em evidência científica. Então, a gente Certo. tem uma máxima na Secretaria de Saúde, que é não inventar. A gente não inventa. A gente olha as evidências científicas, organiza essas evidências e aplica na nossa realidade. Então, as clínicas de família, o programa Saúde da Família, são uma inspiração nas unidades de cuidados familiares de Portugal, com a reforma da atenção primária de Portugal, que é uma derivação da reforma da Espanha, dos ingleses. Então, a gente vai olhando as evidências e vai tomando decisão. Então, tudo que a gente faz na secretaria é baseado em evidência. Então, você olha o funcionamento das clínicas de família por equipe, baseado lá nos artigos da Barbara Starfield e em todas aquele legado de conhecimento dos atributos da atenção primária da Barbara Starfield. Então, nada que a gente faz é o acaso. Porque se você começa a tomar decisão sem evidência, a chance de você Errar acertar muito grande. é muito pequena, a chance de você errar é muito grande. Isso. Então, não é possível se fazer isso, ainda mais numa cidade como o Rio de Janeiro, né? Eu te pergunto também em função do envelhecimento populacional. E a Inglaterra tem um grande case de sucesso dentro de saúde pública. Portugal também um banho de eficiência. Eu trabalho em Portugal há muitos anos e a gente viu o seguinte, sem reforma de hospitais, sem nada, eles fizeram o CGIP, que é aquele plano de assistência onde as clínicas privadas participam junto da assistência médica ali, com remuneração para os profissionais que estão envolvidos dentro do processo e sem gastar um centavo. Então, aquela coisa que a gente imagina que Portugal não funciona, funciona muito bem. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa curva de envelhecimento da população nossa, da cidade, que isso é uma realidade, e essas experiências europeias aí de sucesso, esses cases de sucesso. É isso. Portugal tinha um sistema muito ruim, né? Era um dos piores sistemas de saúde da Europa. Era uma coisa tenebrosa, com indicadores péssimos. E eles fizeram uma reforma no sistema de saúde deles, com a entrada na União Europeia, que fez muita diferença. Hoje, Portugal tem um dos melhores indicadores de saúde do mundo, em mortalidade infantil. Eles são um dos maiores exemplos aí de cuidado e de atenção. E a gente foi lá se inspirar, obviamente, na reforma deles, que foi tardia como a nossa. Então, a nossa reforma também aconteceu muitos anos depois. Então, essa inspiração ela é super importante. A gente utiliza muito essa troca internacional. E essa troca internacional na América Latina também ela é super importante, né, Ricardo? Então, a gente tenta, ao máximo, inspirar e construir evidências para que a gente possa avançar e contribuir para o avanço não só aqui no Brasil, mas de outros sistemas públicos universais no mundo todo. Então, a gente montou vários gatilhos e várias formas da gente interagir com esses sistemas para que a gente possa avançar, né? Com isso aí eu vou trazer uma coisa muito brasileira, muito da sua área como deputado, né, agora, né? A Frente Parlamentar da Vacina, ela veio, você fala que, né, aquele momento o Covid foi um dos piores da sua vida, e você consegue, depois de passar por esse negacionismo todo, viu o seu planejamento foi maravilhoso, as vacinações dentro do Rio de Janeiro, elas deram um pontapé muito grande, e depois disso você vem como presidente, né, atuando junto com a Frente Parlamentar da Vacina, que vem justamente trazer para a sociedade, olha, vacina salva vidas, né? Vacina, ela tem que existir, a gente não pode negar que a necessidade dela. Como é que veio essa ideia e como é que você pensa nisso? Assim, você sai da gestão municipal, vai para parlamentar e você traz a sua vivência, porque foi isso, na verdade, que aconteceu enquanto gestor municipal, para trazer isso a nível nacional, né? Vamos falar de vacina, vamos ser o grande sanitarista, né, epidemiologista que você é. Como é que foi a ideia da Frente Parlamentar da Vacina, que é um movimento suprapartidário, né? Não, nada a ver, mas que foi assim muito feliz, principalmente porque a gente estava vindo numa decadência infinita nos nossos indicadores de vacina. É isso, né? A Frente Parlamentar ela vem de encontro com o que espera os meus eleitores, né? As pessoas que votaram em mim para deputado federal votaram porque querem construir um sistema de saúde melhor, porque acreditam nas evidências científicas, viram a condição da pandemia, sabem o nosso jeito de lidar na organização do sistema de saúde. Então,
Então, a Frente Parlamentar vem contra isso. O Rio de Janeiro é uma das capitais, é uma das cidades com maior cobertura vacinal do país. A cidade do Rio tem uma das melhores coberturas do país, mas essa não é a realidade do nosso estado. Nosso estado é um dos estados com pior cobertura. E é um dos poucos estados em que a capital ela aumenta a cobertura estadual. Então, geralmente, a capital, por ter mais população, ter mais dificuldade de se organizar, reduz a cobertura dos estados. Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, isso é diferente. Então, a Frente ela vem para mobilizar em quatro categorias. A primeira é que a gente possa mobilizar a população para se vacinar, cobrar dos governos, estimular as escolas, clubes, prefeituras, a ter sempre alguém chato ali falando com eles de vacina o tempo todo, medindo, olhando os indicadores, produzindo relatório. Depois, tentar construir evidências para que a gente possa incorporar novas vacinas. Então, a vacina do HPV, por exemplo, a Europa toda já utiliza, todos vacinam para HPV na Europa, o índice de câncer de colo de útero na Dinamarca, nos países mais desenvolvidos, é zero. Eles têm 0 casos de câncer de colo de útero, porque tem uma cobertura vacinal muito alta, com uma vacina de muita qualidade, coisa que a gente ainda não tem no Brasil. Então, criar evidências para que a gente possa incorporar novas vacinas e entrar nesse debate também no legislativo. Então, o legislativo também precisa debater para onde que vai o recurso, qual que é a importância de colocar o recurso com melhor alocação. Então, a Frente tem essa coisa também. Depois, mapear possíveis efeitos adversos e problemas que as vacinas possam estar causando e não se percebeu. Então, também uma vigilância farmacológica desse processo, entender de fato o que acontece, porque as vacinas são seguras, são muito importantes para a sociedade, mas elas também precisam ser monitoradas. Então, até para desmentir fake news, mas também para sair na frente. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um caso de uma pessoa que morreu com a vacina da AstraZeneca gestante. E a gente recomendou ao Ministério da Saúde, na época, a suspender a vacinação de AstraZeneca para gestante, porque era um efeito colateral grave que a gente não pode tolerar. Então, isso acontece. Então, a Frente também faz isso, para que a gente possa garantir segurança para a nossa população, ter um debate de segurança isento de interferências das mais diversas que podem acontecer. Por isso que a Frente é feita dentro da Fundação Oswaldo Cruz, gestada dentro da Fundação Oswaldo Cruz. Então, que a gente possa sempre estar atento aí a todas as questões ligadas à vacina, para garantir a segurança e garantir que, de fato, essa política pública salve vidas, transforme a nossa sociedade numa sociedade mais evoluída, como alguns países da Europa já são, né? Sim. Não, é um projeto que eu admiro muito. É um projeto que eu vi em alguns municípios que eu estava atuando mais perto, né? Que aumentou, sim, os indicadores, né, de vacinação, porque tem que ser um trabalho conjunto, gestor municipal com a frente parlamentar, né? E assim, eu fiquei muito admirada com todo o projeto, com tudo que acontecia, com tudo que acontece dentro da frente parlamentar da vacina. Mas eu sei que você não é simplesmente um gestor municipal, né? Você, se a gente perguntasse no chat GPT, quem é Daniel Sorães? Daniel Sorães, ele trabalha com planejamento estratégico, inovação, né? A gente tem um currículo invejável dentro do chat GPT do Daniel. E aí me trouxe, já falando do chat GPT, pensando na IA, o Hackathon, que foi feito, né, o ano passado, em outubro de 2025, e eu sei que teve, né, a Secretaria de Ciência e Tecnologia envolvida, a Secretaria Municipal de Saúde, se não me falha a memória, a USP e a UFRJ, né, envolvida nesse processo. E aí teve um projeto que foi o ganhador, que foi o RAR, né, que vai estar fazendo o direcionamento de pacientes dentro dessa rede. Eu não consegui entender muito bem né, como é que vai ser esse entendimento. Ele vai estar desenvolvendo junto com o CISREG, com o CER. Como é que vocês pensaram nesse projeto, se ele está atuando? Porque assim, é inovação em cima de inovação, é tecnologia em cima de tecnologia. E eu fico assim, muito feliz de estar vendo isso acontecendo no nosso município, né? No município do Rio.
Não, primeiro eu queria agradecer o chat por ser tão legal comigo e montar um currículo tão bom. Então, obrigado, ChatGPT. Eu uso você pra caramba. Às vezes eu sou meio grosseiro com você no dia a dia, que você às vezes alucina, tem que dar uma controlada. Mas, então, obrigado, tá, chat? É isso. Depois, assim, a gente está utilizando a estratégia do Hackathon junto com a Tatiana Roque, nossa secretária de Ciência e Tecnologia. O Hackathon é uma ferramenta muito boa para você desenvolver e resolver problemas que nem sempre você consegue resolver com velocidade de programação normal. Esses jovens hoje que participam do Hackathon, tem até uns velhinhos, mas a maioria é muito jovem, às vezes muito jovem, que você tem até que limitar ali o trabalho daquela pessoa, são incríveis, né? Eles desenvolvem com uma velocidade de programação que nunca foi vista. Assim, às vezes, para fazer um programa, Ricardo, eu levo 1 ano, 2 anos com desenvolvimento normal. Cara, um moleque desse desenvolve em um final de semana. Assim, você fica assustado, você fala, meu Deus, já fez essa integração, já conseguiu montar esse painel. Agora a gente tem o painel de gestantes, temos um painel de projéteis de arma de fogo, temos um painel... Daqui a pouco tem painel de tudo aqui. E você pode acessar online. Qualquer um entra lá no App Rio, olha lá o nosso Data Lake. Então tem informação para caramba, informação para gestão, informação para gente comunitário, informação para o médico de família, informação. E a gente também precisa utilizar a inteligência artificial para facilitar a nossa vida, para automatizar processos. Então, às vezes, a burocracia, ela mata o médico de família. A burocracia, às vezes, ela mata aquele profissional de saúde. Você fica lá repetindo a mesma coisa, não faz sentido. Então, com inteligência artificial, a gente está resolvendo muito desses problemas. Então, a gente tem um sistema agora que entra no prontuário eletrônico e organiza os encaminhamentos. Quando você precisa ir para um especialista, ele não deixa, ele até deixa, mas ele recomenda você não encaminhar nada que não tenha evidência. Faz crítica, né? Faz crítica evidência científica, exato. Se você quer encaminhar alguém para o cardiologista com hipertensão essencial, que você pode tratar no saúde da família, ele fala, mas por quê? Qual critério? Você pediu esse exame? Pediu esse? Fez isso? Fez aquilo? Então ele... não, mas eu quero encaminhar de qualquer jeito. Você vai encaminhar, mas o regulador provavelmente vai negar, porque já vai encaminhar com vermelhão. Não tem critério. Vai voltar. Só vai se prejudicar. Isso vai facilitar muito. A gente recebe diariamente na rede isso aí, esse tipo de problema. Sem indicação nenhuma, fora de possibilidade, às vezes, a indicação cirúrgica, que é o meu caso, 100% incorreta, né? Onde deveria ser feito um tratamento clínico. Muito comum isso. Oncologia cutânea, casos assim muito avançados, que a gente já trouxe, baseado em evidências também, custo-economicidade. A gente orientei uma tese de pós-doutorado mostrando que a protetização, por exemplo, de determinadas áreas faciais é mais interessante do que a cirurgia, devido à morbidade. Então, acho que essas críticas são muito importantes. E essa fusão que você está fazendo, quer dizer, eu sou testemunho vivo disso, essa proximidade com a academia é muito importante. E conosco aqui, nós estamos muito honrados em tê-lo como professor nosso aqui do curso de gestão, do MBA, e para a gente é muito importante esse entendimento do gestor público e de apoio e que a gente pode contribuir enormemente com pesquisa. É isso, a instituição, embora privada, nós temos aqui diversos colegas que atuam em pesquisa e permanentemente em todas as áreas de conhecimento da medicina e da saúde. É isso, né? Eu acho que a inteligência artificial ela veio para ficar. Ela vai estar no nosso dia a dia. E nessa interação com a academia, ela também é fundamental. Então, produzir evidência, gerar conhecimento, compartilhar conhecimento e criar soluções para o dia a dia da rede. Essa solução que a Deise falou era uma solução super simples, mas super funcional, porque vai permitir essa integração, essa velocidade, regulação, sem tanta burocracia. E isso, aliado com a formação, aliado com a academia, aliado com o dia a dia da formação profissional, também permite que o próprio aluno possa organizar seu conhecimento. A gente fica brincando de ChatGPT e coisas, mas é uma forma de organizar o nosso conhecimento, de organizar
o que a gente faz. Pensamento, fazer planejamentos com mais eficácia. Eu acho que seria isso. Exato, e resolver problemas do dia a dia, assim, que a gente, às vezes, nem pensava que tinha solução. Eu vou te dar um exemplo que é os exames de imagem, mamografia. A gente hoje utiliza no Supercentro Carioca um software de inteligência, de inteligência artificial, que ele identifica quais os nódulos de mama que têm mais chance de serem positivos para cânceres. O radiologista dá o laudo primeiro, passa na frente na fila. Geralmente até agora, é 100% de acerto da máquina, uma loucura. Assim, até os que a gente divergiu, depois a gente pediu uma segunda avaliação, estava correto. Claro que todos passam por um médico radiologista, mas isso dá uma possibilidade de reduzir o tempo de diagnóstico. A gente saiu de 144 dias para 33 dias no diagnóstico de câncer de mama na cidade, com inteligência artificial. Ah, Daniel, mas você planejou comprar, desenvolver isso? Não. Assim, foram me apresentar e a gente foi utilizar a ferramenta e aprendemos. Então, às vezes, tem possibilidades que nem passam na cabeça dos gestores, que nem passam na cabeça do profissional de saúde, mas que vão mudar a nossa realidade. Então, eu estou sempre aberto aí para o hackathon, para esses desafios de programação. A Secretaria faz isso de maneira brilhante, com uma quantidade de recursos razoável, que permite que a gente tenha competitividade, que todo mundo se anime a passar um final de semana com a gente programando. Se você está assistindo a gente, sabe programar, um bom programador, conhece de inteligência artificial, vem programar com a gente, que o mercado na área de saúde ele é incrível e você vai poder evoluir muito, 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 mesmo dentro do sistema. Hoje em dia a gente tem muitas dissertações, muitas teses sendo desenvolvidas nessa área, né? Acredito que a IA está crescendo muito, né? O desenvolvimento tecnológico está crescendo muito. Tem muitas dissertações feitas com IA também, né? Também. Eu faço. Muito artigo também. Os artigos hoje têm programas para detectar a utilização da IA na confecção do artigo. Do plágio, né? Não plágio, de confecção, de falta de originalidade, sem crítica nenhuma, né? Vai só fazendo pelo IA. Mas é um horror, mas, cara, é a nossa realidade. E também tem muitas dissertações hoje que não servem para nada. Sim. Que ninguém lê, que não vai chegar, não vai dar produto, não vai ter entrega. Produto nenhum, não tem inovação nenhuma. Então, cara, a gente hoje também tem que conseguir trabalhar com os nossos alunos de produzirem coisas que sejam aplicáveis na vida. Porque isso os americanos fazem muito bem, né? Eles conseguem utilizar a academia, utilizar a sua pesquisa de base, sempre pensando em aplicar, o que isso vai ser útil para a nossa sociedade, o que esse investimento que você ou que a sociedade está fazendo em você vai dar de retorno, né? Isso é super importante. Fundamental. Eu acho que o Carlos Chagas faz isso bem, né? Sim, até com os nossos cursos, né? Antes a gente pensava, qual é o trabalho de conclusão de curso? Trabalho de conclusão, TCC ou entrega de artigo. Hoje a gente já pensa, o que eu entrego? Eu entrego um manual? Ele vai pensar em como fazer um manual para a sociedade, né? Para o prestador de serviço, para o colaborador. Então, os alunos, hoje em dia, a gente está direcionando os trabalhos deles de finalização de cursos para entregas. O que eu entrego para a sociedade? O que eu tenho de produto real no final? Porque, às vezes, sentar, né, o professor mesmo já disse, né, o próprio chat, de repente, faz aquele trabalho. Mas o pensar sempre... Existe a necessidade da pesquisa básica, é fundamental, mas ela está restrita a determinadas ilhas de excelência. Agora, a pesquisa aplicada, qualquer um, em tese, poderá trabalhar de uma maneira muito eficaz, né? E isso daí foi uma distorção durante muito tempo, que as teses, monografias, terminavam onde? Numa biblioteca empoeirada e ninguém lia. Então, a aplicabilidade ela é fundamental, trazer produtos. Eu sou entusiasta, sou do corpo docente do mestrado profissional, nós vamos passar doutorado na Unirio, e a gente tem visto isso. Nós geramos, lá eu gerei, dentro da plástica, 8 patentes. Então, com aplicabilidade imediata ali para a população, manual de HIV, as pessoas não sabem que o PMMA pode ser usado em lipodistrofia facial e é uma perda de identidade, isso daí é um resgate dessa população
O Gafreguin, ele é um hospital de referência disso. Então, geramos, como você falou aqui, manual. Então, produto. Eu acho que a palavra-chave, a Deise também falou, é geração de produto. Tendo esse expertise. A instituição aqui, durante a Covid, nós coordenamos 2 centros de pesquisa, em conjunto com a Universidade de Oxford. Um centro em Natal, outro centro em Belém. Mas não é a área de expertise maior nossa. Nós temos como fazer uma entrega maior de pesquisa aplicada aqui. Maravilhoso. É isso, né? Tudo que a gente espera é que a gente possa transformar todo esse investimento pessoal e institucional em desenvolvimento da sociedade. Então, nós estamos encerrando o nosso Conexão em Saúde de hoje, agradecendo a presença do Daniel Sorães, o nosso grande gestor, sanitarista, uma pessoa assim, que veio trazendo muitas lógicas para a gente na frente parlamentar da vacina, enquanto gestor, ao professor Ricardo Cavalcante, que conosco conduziu esse bate-papo, esse podcast. Com você, Daniel, muito obrigada. Agradeço demais você estar aqui conosco. Prazer imenso estar aqui e vamos avançar. Quero estar cada vez mais perto aí desse curso incrível que o Carlos Chagas faz. Obrigado. Obrigado, Daniel. Assim, em nome da instituição, só tenho a te agradecer esse apoio que a Secretaria vem dando para a instituição. Espero que essa parceria seja profícua em 2027, num outro patamar, e que a gente estreite cada vez mais esses laços aí, esse intercâmbio. Obrigado por tudo. Obrigado.